que começa assim: então. Começamos aí. 4 coisas Jesus fez antes de entrar no jardim, que foram: Jesus, ele instituiu a ceia. Depois ele revelou que dentre os 12, um era o traidor. Depois ele anuncia a queda dos discípulos, e Pedro quer bater de frente com Jesus, dizendo que não, que não, que não. E você já conhece o final da história. E em quarto lugar, o texto diz que Jesus, e tendo cantado um hino, versículo 30 do capítulo 26, e tendo cantado um hino, eles foram para o monte, ou saíram para o Monte das Oliveiras. Falamos sobre essas 4 coisas que aconteceram, e aí entramos no jardim de Getsemane, e começamos a falar o que é o Getsemane, no sentido literal do Getsemane, o Jardim das Oliveiras, como o texto diz. Já João chama de um lugar no vale de Cedron. O Monte das Oliveiras é um lugar que até hoje hospeda oliveiras milenares. Inclusive eu falei que tem uma delas que usa moleta, e você pode olhar, pode pesquisar que ela está lá ancorada por um pedaço de madeira, mas dando fruto. E ao pé do Monte das Oliveiras tem lá o Getsemane, que é o lugar da prensa, ou prensa de azeite, ou lagar de azeite. E falamos sobre o processo da pedra que moe a azeitona, e aplicamos falando acerca do que Jesus passou e também o que nós passamos nos Getsemanes da nossa vida. E eu parei exatamente, eu anotei na hora que eu sentei ali, eu parei falando sobre o Getsemane produz rendição. O Getsemane produz rendição. E por isso lemos o versículo de número 39. Está escrito assim: e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Fala de Jesus, é Jesus falando, Jesus orando de maneira mais explícita. Marcos, no capítulo de número 14, se não me falha a memória, Marcos 14, deixa eu ler para você com carinho e com atenção, versículo 32, Marcos 14, 32, a seguir. Marcos conta o seguinte: e foram ao lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Jesus falando para os discípulos para ficarem sentados ali enquanto ele ia orar. Versículo 32. Isso, deixa aí. Vocês sentam aqui enquanto eu oro. Eu te faço uma pergunta e você responde. Se você pegou aí, está no texto. Quem foi orar? Quem foi orar? E os discípulos? Foi ordem de Jesus. Sim ou não? Está no texto. Está no texto. Versículo 33. E tomou consigo, as coisas começaram a mudar. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e João. Observem que o versículo 33, ou o versículo de número 32, está escrito: e foram ao lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui. Eles chegam no Getsemane, Jesus e 11 discípulos. Quantos? 11. Por que 11? Por que 11? Porque o irmão Judas meteu a mão no prato, pegou o pão molhado, comeu, levantou e saiu. Eu quero usar esse trocadilho para você entender. Quando Judas, está em João 18, quando Judas levanta e sai, Judas sai, mas o diabo entra nele. Está no texto. Ele sai do ambiente de culto, sai da casa que Jesus pegou emprestada para poder fazer a ceia. Ele sai,
mas o diabo entra nele. Observe que só tem 11 irmãos com Jesus, ok? Nesse versículo 32 tem 11 irmãos com Jesus. No versículo 33, Jesus chama Pedro, Tiago e João. Versículo 33, Jesus chama Pedro, Tiago e João. João conta que Jesus chamou eles à parte, ou seja, 8 irmãos ficaram acomodados em um lugar. Os 3 que era de costume não tinha problema quanto a isso. Quando entra na casa de Pedro, entra Pedro, Tiago e João. Na casa da menina, da filha de Jairo, entra Pedro, Tiago e João. Então era normal Jesus ter esse, posso falar do meu jeito, né? Ter essa panelinha aí. Tinha um time dele ali. Dentre esses 3, nós vamos observar algumas questões pontuais. Por exemplo, versículo 34: e disse-lhes, que legal, gente. No versículo 33, Jesus está angustiado, e o texto diz que ele começa a ter pavor. Ele está sentindo isso, ele está passando por isso. Provavelmente a sua mão está suando, o seu coração está batendo, as suas pupilas estão dilatadas. Pastor Marcos, você podia vir falar aqui sobre a fisiologia, né? Bora aí. Será que dá tempo? Bora, você gosta? Fisiologia, o sofrimento da cruz, aquela mensagem que você gosta. Bora, vai puxando a memória aí. Já foi? Bora, puxa aí. A fisiologia da crucificação. Jesus está sentindo a angústia da morte. Ele, põe João, vamos entregar um segredo logo. Vê se tem João 18, versículo 4. Sabendo, pois, todas as coisas que sobre ele havia de vir. Pronto. Jesus sabia de tudo que ele ia passar. Voltemos a Marcos capítulo 14, 33. Então ele está sentindo isso. Estou angustiado, estou com pavor. E aí no versículo 34 ele chama 3 amigos íntimos. 33 ele chama 3 amigos íntimos. No 34 ele abre a alma para esses amigos e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Ele fala para 8, vocês ficam aqui que eu vou orar. Vem cá vocês 3. Ele chama à parte para contar o que ele está sentindo. Versículo 34 diz o que ele está sentindo. E agora o versículo 33. O versículo 34, vai lá, o 34 agora. O 34, Jesus está verbalizando para os seus discípulos 3, Pedro, Tiago e João, o que ele está sentindo. O Getsemane tem essa virtude. O Getsemane tem esse poder. Eu disse aqui semana passada, é no Getsemane que você descobre quem você é e quem está com você. E Jesus já vem sofrendo o dano da perca de amigos desde da ceia. O Judas, que era para os discípulos o homem de confiança, isso aqui eu pensei sobre isso essa manhã. Para os discípulos ele é um homem de confiança. Para Jesus ele está passando por um teste. Por quê? A gente fala o seguinte: dá poder ao homem e saiba o quê? Jesus deu todo o dinheiro na mão dele para mostrar para ele quem ele realmente era. Ninguém engana Jesus. Jesus sabia tudo o que ia passar. Judas não está no time, ele já vem perdendo alguns membros da sua equipe, que é Judas, que era um homem de confiança dos discípulos, e Jesus estava testando ele. Isso é fato. Agora, esses 3 que estão mais próximos de Jesus, é os mesmos 3 que entrou na casa de Jairo, é os mesmos 3 que viram a transfiguração. Esses aí são fora do comum. Agora veja, Jesus declara para eles algo que só Jesus está sentindo. Ele está angustiado, cheio de pavor, e ele chama 3 amigos e denuncia: olha, eu estou angustiado,
e a minha angústia aqui é triste, eu estou profundamente angustiado. Você imagina uma pessoa feliz durante toda a sua vida e ela atingir o estágio 5 da depressão da noite para o dia? Porque depressão é progressiva. Jesus foi, pronto, estágio 5, que é: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele está dizendo isso para alguns amigos, e eu volto a dizer: o Getsemane revela quem você é, e o Getsemane revela quem está com você. Desses 11, 3 são mais chegados, e Jesus vai bater um papo com eles, para falar para eles o que ele está passando, o que ele está sentindo. 35. E tendo ido um pouco mais adiante. O versículo 35 não diz que, e tendo eles ido um pouco mais adiante. O versículo 35 diz, e tendo ido. Versículo 34, Jesus está contando para ele o que ele está sentindo na alma. 35, Jesus deixa mais 3 e continua. Mais 3 e continua sozinho. E tendo ido um pouco mais adiante. O texto está no singular. Ele foi só e ele se prostrou só. Prostrou-se em terra e orou. Esta é a segunda oração. A oração de Jesus dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Como Marcos está escrevendo, está contando o que Jesus passou, o que Jesus viveu, e aí ele diz assim: possível, passa de mim esse cálice. E Marcos diz assim: passe dele aquela hora. Marcos está contando uma história. Versículo 36, se tiver. E disse: Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Na casa tem 12, no Getsemane tem 11, um pouco mais adiante tem 3, um pouco mais adiante no Getsemane tem quantos? Não tem mais ninguém, só tem Jesus. Você pode pegar na mão desse irmão que está ao seu lado e dizer para ele assim: você precisa entender, não puxa o R, entender, que no seu Getsemane é só você e Deus. É só vocês dois. Agora, é bom que você entenda também que você e Deus no Getsemane é suficiente. É suficiente. Você poderia estar com 11, com 8 ou com 3. Não importa, eles não poderão fazer nada, não poderá fazer nada. Agora, quando é só você e Deus, você pode levantar seu dedo comigo assim, de vaso, de profeta, e dizer para alguém assim, apontar para alguém e dizer assim: quando você está no Getsemane, o lugar é escuro, o pavor toma conta, o medo grita mais alto, mas há algo dentro de você que te impulsiona a não desistir, não retroceder, porque você sabe, se você passar pelo Getsemane, a vitória será extraordinária. Para melhorar, diga fenomenológica. Não pare, não retroceda, não desista. Pastor, mas ninguém está orando comigo. Ore você. Pastor, mas ninguém está me ajudando em oração. Ore você. Pastor, mas a minha oração, a sua oração é suficiente, e eu vou provar na Bíblia. Prova, pastor. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Segunda coisa, enquanto você está orando, Deus vai permitir que você entenda no período de oração
Aprendeu o que, pastor? Que a sua oração não é uma oração de quem está em vantagem. A sua oração é de quem está em desvantagem. Mas quando você entende a desvantagem, você pega toda a responsabilidade e lança sobre a vontade de Deus. Por quê, pastor? É o que Jesus disse: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Jesus sabia, como você sabe, que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Deus não te permitiria passar pelo Getsemane para te envergonhar. Eu sinto que o cetro de Deus desce nesta casa e estende-se para nós, dizendo: levante a tua cabeça, porque você não está sozinho, sozinha neste deserto, neste Getsemane. Eu estou contigo. A dor é grande, a luta é grande, a solidão é grande, mas eu permaneço ao teu lado até que você vença esta adversidade. Você não está sozinho nessa, não. Você não está sozinho nessa, não. Glória! A gente vai aprendendo umas coisas com Jesus e chega a ser assustador. O pastor Marcos já vai falar da fisiologia já. Só você fica só esquentando o coração que ele já entra aqui. A pergunta é: Senhor, por que eu preciso passar pelo Getsemane? Por que para você que não estava aqui a semana passada, eu estou falando sobre o Getsemane é o lugar da rendição. E por que é que eu preciso passar pelo Getsemane? Porque antes do derramamento precisa vir o esmagamento. Vou falar de novo. Antes do derramamento precisa vir ou passar pelo esmagamento. Você não pode viver uma vida contando o testemunho de terceiros. Você não pode sair por aí contando o testemunho do presbítero Jacques como se fosse o seu. Você precisa ter as suas próprias experiências. Se tem uma vantagem que eu tenho, eu reconheço isso, é ter nascido filho de pastor. E que pastor? Homem crente. E aí o tempo vai passando e eu vou entendendo que eu não posso viver contando, porque o meu pai fez, o meu pai falava, eu também preciso fazer. O meu pai passou por isso, eu também vou ter que passar. Não adianta você querer correr do Judas. Tinha um Judas para Jesus. Diga isso para o seu irmão: tinha um Judas para Jesus, para Pedro, para Tiago, para João, para tu. Em todas as áreas da nossa vida haverá um encontro com o Judas. Na empresa, no comércio, na rua, no dia a dia. Na igreja não. Onde você estiver, haverá um Judas. Você precisa passar pelo esmagamento. Pastor, por que eu devo passar pelo esmagamento? Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem, em outra versão, cooperam, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quantas coisas cooperam para... Quantas coisas? Mas eu pensei que era só 2 ou 3. Todas as coisas. Todas as coisas cooperam, contribuem para o mal. Não? Para quê? Então esse processo que você está passando, Deus não é para te envergonhar. Esse processo que você está passando não é para Deus mostrar para os teus inimigos que você está na lona, que você está envergonhado. Não tem nada disso. Enquanto você está no Getsemane, ou no Getsemane, como você quiser, não tem problema. Continue no Getsemane. Permaneça no Getsemane. Mas é bom que você entenda que, se eu tirar o microfone daqui vai dar problema, então eu não vou tirar. É bom que você entenda que
que é no Getsemane, número A, que Deus extrai a sua melhor adoração. Eu estava domingo à tarde pensando sobre isto, que eu estou com esse negócio na cabeça faz 2 semanas que eu estou debruçado sobre Mateus 26, e entendi, não é que eu descobri, eu entendi que existem adoração dos servos de Deus, que elas nasceram na alma deles nos piores momentos da vida deles. O irmão que canta, dizer que grita assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual era o problema que ele tinha? Ele era? Tem um irmão dessa mesma fala, que no caso é Davi, que está orando o Salmo 51, e o clamor dele é assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Contra ti, somente contra ti pequei. Foi em que momento da vida dele? Naquele momento, naquela semana que ele teve encontro com Batseba e deu um problemão para a vida dele. Foi nesse momento. É nos piores momentos da vida dos homens que eles soltam a sua melhor adoração. Você não é bom adorando quando tudo está indo bem. E eu já disse aqui uma vez, vou repetir: quando você me vê com a mente assim muito maluca, muito doida pregando, pode ter certeza, o pastor está passando por uma guerra muito grande. Aí ele vai entregar tudo que ele tiver direito. Entrega mesmo. Agora veja só, o patriarca Jó, ninguém antes de Jó falou isso, e depois de Jó só falaram repetindo o que Jó falou. Jó perdeu tudo, Jó não tem mais nada. Ele era o mais rico, agora é o mais pobre. Ele era o mais poderoso, agora é o mais fraco que tem. E no auge do seu problema, da sua adversidade, ele solta uma adoração que marcou o tempo dele, a sua posteridade, e tem marcado a nossa geração. Qual é, pastor? É ele dizendo: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em que momento Jó solta esse grito, pastor? No momento em que os 10 filhos morreram, no momento em que as fazendas foram tomadas, os gados foram tomados, no momento em que a parceira número 1 de Jó está dizendo: amaldiçoa teu Deus, e morre. Ao invés de Jó morrer como ela queria, ele vive para adorar a Deus, porque Deus é grande, Deus é soberano, Deus é eterno, Deus é tremendo. Você pode pegar na mão desse irmão que está ao seu lado e dizer para ele com carinho: aprenda a andar com papel e caneta neste teu Getsemane. Jesus vai te dar uma letra de um hino, vai te dar uma mensagem, vai te dar uma revelação, uma visão, uma profecia, porque nos piores momentos da sua vida, aonde o diabo está dizendo agora acabou, é que Deus extrai a sua melhor versão. É nos piores momentos que você solta os seus melhores glórias. Aleluia! Glória! Mas eu estava sozinho lá. Deus se movimentou ao seu favor lá. Nos momentos de adversidade da tua vida, Deus se manifesta. Você sabia que quando você está no Getsemane, você aprende algumas coisas? E eu disse aqui, quero repetir para dar ênfase ao que eu quero falar logo após. Getsemane te levará a 2 caminhos. O primeiro caminho é o caminho da revolta. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O segundo caminho é o caminho da rendição. Por isso que eu disse que Getsemane produz rendição. Todos os homens que venceram a revolta e entenderam o processo se renderam. Como pastor? Se renderam. Ele reconheceu: não, eu estou passando por isso, não é meu karma, isso aqui é vontade de Deus, e se é bom para Deus, é bom para mim.
Não é se é bom para mim, é bom para Deus. É se é bom para Deus, é bom para mim. Você pode levantar seu dedo assim e dizer para alguém assim: ó, meu irmão, é o seguinte, quando você se rende a Deus, entregando o controle na mão de Deus, aí sim, está fraco, diga aí sim, você consegue deitar, dormir. Eu já xinguei esses discípulos que estão dormindo aqui. Vou tirar o microfone. Eu já briguei com esses discípulos aqui. Como é que dorme? Como é que deixa um amigo? Como é que vai dormir e deixa o amigo orar sozinho? Número 1, eles sabem, o negócio ali agora é Jesus e Deus. Número 2, eles também sabem, tudo está no controle de Jesus. Aleluia! E para humanizar só um pouquinho, Jesus, tudo está no controle de Deus. Os discípulos sabem. Prova, pastor. Jesus fala com os discípulos aqui, antes de entrar no Getsemane, o seguinte: olha, lembra que eu falei para vocês que não precisa levar bolsa, não precisa levar dinheiro, não precisa levar nada? Então, o Filho do Homem será tirado. Agora vocês vão ter que levar bolsa, levar comida, levar o forge. Eles estão acostumados a saber que tudo está no controle de Deus. É por isso que ele está dormindo. Você não gostou, né? Vou falar de novo. Eles estão dormindo porque eles sabem tudo está no controle de Jesus. Nada passará desapercebido dos olhos de Jesus. Eu já estou pregando para alguém aqui e dizendo: por que é que você está tão apavorada, tão apavorado, tão aterrorizado? Pastor, é porque nada. Eu vou te liberar uma palavra: deita, baba e ronca, porque o controle permanece nas mãos de Jesus. Sabe por que se desespera? Eu não estou falando de Jesus, esquece isso. Estou falando de nós agora. Sabe por que a gente se desespera? É porque a gente quer estar no controle de tudo. Eu vou te provar. Fabiana, olha para mim aqui. Irmão, não sei se na sua casa é igual. Vou falar mal dela, não. Olhando para ela. Fabiana, eu chego no quarto. Normalmente eu sempre sou o último a chegar no quarto. Eu chego no quarto, aí o controle está no meio da cama assim, com toda a TV. Eu não sei porquê. É eu chegando e ela pega o controle e faz assim. Você vai disso ver porque ela faz a mesma coisa. Faz? Ela fica tomando o controle também. Mas mais alguém passa por isso em casa? Olha eu. Ela pega o controle e faz assim, ó. Eu explico por quê. Ela gosta de filme de adolescente. E eu gosto de jornal. Ela gosta do dorama, eu gosto de jornal. Outra coisa, eu assisto televisão assim, aí cada um tem o seu defeito. Eu assisto televisão assim, ó. Mais alguém? Eu só ouço a TV. E estou cuidando da minha vida aqui. E da sua também aí. Olha que a irmã postou aqui, meu Deus do céu. Eu vi suas postagens, estou achando bonitinho. Depois eu vou falar com você um negócio. Eu estou de olho aqui, olha. Mas é impressionante. Aí, pastor, ela fala, vou assistir. Aí quando eu olho para ela, está assim. Aí eu quero desligar a televisão. O que eu tenho que fazer? Para pegar o controle. No céu essas coisas não acontecem não. No céu Deus não entrega um controle na mão de ninguém não. Você quer ver um repórter bom? É quando ele está entrevistando alguém. Tenta pegar o microfone aqui, pastor. Ele está entrevistando alguém. Agora tem repórter que ele está entrevistando, aí o pessoal pega o microfone e ele só fica assim. Você já pensou, irmão, se eu estiver sendo enquadrado por um policial e fala assim: ô, seu policial, só um minutinho, peça a arma aqui. Pode entrar? Eu estou conjecturando de uma forma bem simplória para você entender uma coisa. E agora eu vou aplicar. Quer ouvir? Para de querer pegar o controle. Para de querer dominar as coisas.
Aqui é o controle, ok? Senhor, está nas tuas mãos, Senhor, está nas tuas mãos. Aí o Senhor ouviu tua oração e não te respondeu. Aí você faz assim: deixa que eu resolvo. Aí você não consegue resolver nada. O que é que você faz? Senhor! Ah, se eu soubesse cantar, Denzel, eu ia cantar assim: eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Não é porque você está passando, já mudou tudo aqui que eu estava pregando. Não é porque você está passando por um momento de adversidade, de luta, que significa que Deus não está no controle. Prova, pastor. Rapaz, Jesus contou para Pedro antes de entrar no Getsemane: eu continuo no controle, Pedro. Prova, pastor. Eu continuo no controle, Pedro. Prova, pastor. Jesus disse para Pedro assim: Pedro, você está dizendo que vai morrer no meu lugar, mas Satanás foi lá na eternidade, parou na fila das entrevistas dos anjos, se é que existe, e falou assim: ah, me dá Pedro, que eu quero cirandar Pedro como cirandar trigo. Pedro, eu entrei na frente e disse: Pedro não, Pedro, fica, você para trás de mim. É Jesus dizendo: se eu tivesse dado o controle na mão de Satanás, você já tinha sido pisado, esmagado, chacoalhado. Eu não perdi o controle da sua vida. Pegue na mão desse irmão que está ao seu lado e diga para ele: não se desespere, Deus não perde o controle de nada. Ele está sentado no mais alto e sublime trono, mas ele não perde o controle. Aleluia! Ele comanda o céu, ele comanda a terra, ele comanda o inferno, ele comanda os governos, ele comanda em cima, comanda embaixo, comanda fora, comanda dentro, ele comanda tudo. Ele está no controle. Não se desespere. No controle, no controle. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Devolve o controle. Eu não sei o nome do filme, agora eu vou falar do controle mais. Eu não sei o nome do filme que o cara ele tem um controle, aliás, tem um controle igualzinho dele lá em casa. Clique. Como é o nome? Clique. Ele quer controlar tudo. E adianta, e atrasa. E ele vai adiantando tanto a vida que quando ele volta para a realidade, a vida passou. Aquilo, irmão, você precisa assistir um filme não só para se divertir, como entretenimento. Tem lições ali. Pergunte-me qual, pastor? Tem funções no controle da tua casa, da TV que você comprou faz 30 anos, você não sabe mexer até hoje. Sim ou não? Sim. Agora quer mexer no controle de Deus. Você não manja, você não aguenta. E tem de nós que entrega o controle. Eita Jesus, mas eu queria falar outra coisa, mas vou falar. Tem de nós que entrega o controle na mão de Deus e vai no camelô, compra um controle peba, um controle fake e fica. Sim ou não? Você entrega na mão de Deus, mas fica dando ordem por trás. Diga amém, diga amém, diga amém. Eu não consigo sair. O Getsemane, ele produz rendição. E que área que eu devo me render, pastor? Em todas. Pega o controle da tua vida, da tua casa, da tua família, das tuas finanças, das tuas emoções, e entrega na mão de Jesus, deixa lá. Olha para esse irmão que está do teu lado e pensa: você não sabe, você não sabe. Você não manja. Diga, você não manja. Não, irmão, você está muito tímido. Levante o seu dedo, aponte entre os olhos de alguém e diga assim: você não sabe mexer nesse controle aí não. Tem funções aí que você é restrita. Tira a mão daí. Deixa Deus controlar. Aleluia. Terceiro, o Getsemane produz azeite. O Getsemane produz? Segura aí na sua memória isso aí.
Terça-feira eu volto. João capítulo 18, versículo 4. Jesus sabia todas as coisas que sobre ele havia de vir. E você vai ouvir agora. Irmãos amados, a paz do Senhor. É difícil a gente continuar depois da aula, né? Mas eu recebi a missão de falar alguns aspectos da crucificação de Cristo, né? O pastor ele ficou ali no Getsemane e eu falarei um pouquinho da anatomia da crucificação de Cristo. Bem verdade irmãos, que eu tinha esse esboço prontinho, mas na outra Bíblia. Na outra Bíblia. Só tem o meu termina, não. Mas eu fiz algumas anotações aqui, irmãos, rápida, porque eu só vou me ficar em alguns aspectos que eu acho que é importante, porque como a gente está falando do Getsemane, o Getsemane é um lugar enigmático, né? Ele não é somente uma localização geográfica, mas também ali, naquele momento, existia uma luta entre o bem e o mal, né? Tudo dependeria da resposta de Cristo ao momento que ele passou. O pastor falou muito sobre, na terça-feira passada, do emocional de Cristo, porque assim, há quem pregue de uma forma assim, no meu modo de pensar, um pouco equivocada, dizendo que Jesus, ele deixa de ser Deus. Ele não deixa de ser Deus. A Bíblia fala que ele se esvaziou. Na verdade, ele não deixa de ser Deus, ele ganha uma outra identidade que é humana. Tanto é que depois que ele morre, ele ressuscita, você vai ver a Bíblia dizendo que ele é o eterno homem, ele é homem e Deus e homem por toda a eternidade. Então, quando a gente fala ali do aspecto do que aconteceu de fato na crucificação, posso fazer só uma retrospectiva um pouquinho, mas esse negócio é legal, sabe? Eu estou aprendendo. É bom porque a gente fica centrado ali, né? Existe alguns aspectos ali do Getsemane que eu gostaria só rapidamente de reforçar, antes de chegar ali exatamente na crucificação de Cristo, mas do porquê que Jesus estava passando por esse emocional tão elevado, a ponto dele suar gota de sangue. O pastor já falou isso vou falar aula, tá bom, pastor? Porque foi uma aula mesmo, na aula passada. Mas por que ele estava daquele jeito? Sendo que no próprio Evangelho a gente tem indício do próprio Jesus dizendo que para isso que ele veio. Jesus sabia porque ele estava naquele lugar e qual era a sua missão na terra. A missão de Cristo era morrer por todos nós. Não haveria vitória se Jesus não tivesse passado por aquela cruz. Mas irmãos, por que era necessário Jesus passar por aquele momento? Se a gente pegar todo o sistema sacrificial, ele apontava exatamente para o sacrifício de Cristo. Então, o sistema sacrificial, além de ser uma ponte entre a figura e a realização dessa figura da morte de Cristo, ele simbolizava que um ser inocente teria que pagar por um culpado. Então era mais ou menos dessa forma. No sistema sacrificial do Antigo Testamento, no dia da expiação, era colocado 2 bodes. Pelo menos algumas versões falam bodes, outras fala novilho, outras falam, mas era mais ou menos assim, 2 bodes. Um deles recebia a missão de apenas ser o portador do pecado da humanidade, mais ou menos assim.
O sacerdote colocava a mão direita sobre a sua cabeça, numa simbologia de transmissão dos pecados de todo o povo para aquele animal. Aquele animal era solto e levado para o deserto. E o outro, ele era sacrificado como forma de expiação. Então, na verdade, como Jesus, ele não possuía pecado, ele só foi, a sua simbologia foi simplesmente, uniu esses dois modos como o Cordeiro de Deus. Então, quando ele está em agonia e ele começa a suar sangue, não é porque ele estava temendo a morte. Não, ele não estava temendo a morte. Então, por que ele estava naquela condição muito tensa? Porque naquele momento, todo o pecado da humanidade, não somente daqueles que já haviam nascido, morrido, mas daqueles que estavam vivos naquele momento, e pela igreja futura que somos nós, por todas as pessoas. Todo o pecado da humanidade estava sendo transferido de uma forma simbólica para Jesus. Então, naquele momento, Jesus estava suportando todos os nossos pecados, seja de todos os homens que nasceram e já haviam morrido, todos aqueles que estavam naquele exato momento vivos, e sobre todos os homens que vão estar vivos até o momento do último momento ali do milênio, da soltura de Satanás, até que Jesus venha instituir o novo céu e a nova terra. Então Jesus estava levando ali sobre ele. Lembrando, irmãos, que a última refeição de Jesus foi por volta das 18 às 19 horas. Então dali Jesus vai para o monte, ele ora, ele se abate, a Bíblia fala que um anjo conforta Jesus. Jesus sai dali, todo mundo sabe o que acontece. Daquele momento em diante, Jesus passa por 6 julgamentos, 3 deles religiosos e 3 políticos. Ele recebe uma sentença que, na verdade, dentro da doutrina do direito, a gente sabe que aquele julgamento ele foi errado, ele foi executado de uma forma que a lei proibia, porque não poderia haver um conselho do sinédrio durante a madrugada, teria que ser só de dia. Então, só por aí você já percebe que a celeuma da morte de Cristo era urgente. Eles precisavam matar Jesus com urgência. Mas o pastor falou isso na terça-feira passada, que se a ideia era prejudicar, na verdade estava ajudando, né? Porque se Jesus morrendo, a casa de Satanás caiu literalmente. Porque, irmãos, qual que era a única chance do inferno vencer? Era que até o momento de Jesus morrer, ele tivesse pelo menos pecado, né? Como a gente peca durante o dia todo, a gente peca várias vezes durante o dia, mas no caso de Jesus, só tinha que haver um pecado, desde do seu nascimento, com consciência, até o seu último fôlego de vida na cruz do Calvário. Então ele não pecou, então Satanás perdeu. Ele passa toda a madrugada por essa pressão psicológica, esses julgamentos. Aí de manhã eu anotei aqui, irmãos, ele passa pelos flagelos, né? E como é que era esse flagelo? Toda a parte da punição seguia o ritual da guarda romana. Então, um dos instrumentos da tortura é o azarrote, que era um pedaço de madeira com 8 tiras de couro, e nas pontas de cada uma dessas tiras tinha chumbo e pedaços de osso. Então a função era atingir as costas do condenado, causando lesões. O chumbo cortava a pele, machucava, e o osso entrava naquele lugar, e toda vez que o chicote batia e você tirava, rasgava e trazia pedaços de carne. Então eu fiz mais ou menos um cálculo, pastor, não é exato, porque dentro da teologia, seja do nível básico até o mais avançado, não se fecha em questão de cronologia, e a numeração não é exata, tá bom? Mas eu fiz aqui um cálculo de mais ou menos 624 vergões nas costas de Jesus. Então, como é que chegou nessa conta? 40 menos uma chibatada, que era a lei,
Então era 39 chibatadas. Se você pegar fazer um cálculo rápido, vai dar mais ou menos isso. Ou seja, as costas de Jesus ficou totalmente destruída. Então ele já começa a passar. Ele não dormiu, porque o condenado ele não dormia. Ele não teve direito a uma última refeição, como é no caso de países que aplica a pena de morte. Jesus estava abalado, estava sem dormir. Ele estava tenso porque ele não poderia falhar na sua missão. E às 9 horas da manhã ele sai em direção ao Gólgota. Lá, irmãos, ele passa todo o trajeto, mais ou menos de 500 a 800 metros, carregando aquela cruz, ou a parte transversal, o partículo da cruz, que pesava mais ou menos 50 a 70 quilos. Então, um homem que já passou toda a noite sem dormir, só relembrando, apanhou, foi escoteado, levando um pedaço de madeira de mais ou menos 50 a 70 quilos. Em determinado momento ele não consegue levar. Aí tem a parte de um homem que ajuda até levar a cruz no lugar da execução. Chegando lá, irmãos, ele recebe uma coroa de espinho. Essa coroa de espinho é uma coroa que tem uma simbologia, pois segundo relatos de escritores, fala que ela possuía 72 espinhos, né? E tem uma simbologia, porque 72 espinhos corresponde, na verdade, à nomenclatura da missão. É como se em Lucas 10:1 fala que Jesus ele começa a distribuir os discípulos para fazer a missão. Então tem essa simbologia também das 72 espinhos, de mais ou menos 3 a 5 ou a 7 centímetros cada cravo desse. Então na hora que colocou em Jesus, na verdade aquilo foi fixado em seu couro cabeludo. E quem em algum momento da vida já teve um corte nessa região aqui, essa região aqui em cima, teve um corte, sangra muito. Lembrando, irmãos, que o corpo humano de um adulto de mais ou menos de 70 a 90 quilos possui mais ou menos de 4 a 6 litros de sangue. Só que Jesus, ele precisava, desde o momento que ele começou a ser chicoteado, ele precisava chegar com sangue na cruz, porque o sacrifício, né, Aí você tirou. Porque o sacrifício tinha que envolver o sangue, né? Precisava envolver sangue. Então assim, ele começa a perder o sangue no momento que ele é chicoteado, ele é esbofeteado. A Bíblia fala que esbofetearam ele, cuspiram nele, deram um murro nele. Irmãos, ele simplesmente podia ter abortado isso? Podia, né, senhores? Podia ter abortado aquilo e falado: Pai, foi até aqui. Ele tinha voltado à sua deidade, não tinha problema nenhum, irmãos. Quem ia perder seríamos nós, né? Mas ele suportou tudo isso por causa de mim. E aí cada um sente a sua necessidade, né, de reconhecer que foi por causa de nós que ele passou por isso. Irmãos, quando se coloca essa coroa de espinho nele, pregam Jesus naquele madeiro, e os cravos eram de mais ou menos 12 a 18 centímetros. Só que quando nós falamos de cravo, nós imaginamos esse prego fundido, né? Todo trabalhado, né? Bonitinho. Não, era um pedaço rústico de ferro. Aquilo provavelmente, irmãos, não foi esterilizado, né? Não foi passado álcool nem nada. Era um instrumento de tortura mesmo. Quem sabe poderia estar enferrujado. E aqui, irmãos, há uma divergência que eu não quero me aprofundar, não é a minha intenção, mas a respeito do local que foi fixado esse escravo. Se foi na mão, teria que ser um objeto quadrado que não soltasse, porque se é um objeto polido, a mão escorregava, ou mesmo rasgava. Segundo cirurgiões, a mão não teria capacidade de segurar o peso do corpo. Normalmente você vai ver na literatura teológica que existe realmente um prego na mão, mas amarrado com corda na cruz para que não se solte. Em outros lugares também a gente não
não extinga os nossos alunos a ter essa discussão teológica, porque também pode ser no pulso, porque dentro da anatomia judaica, o pulso faz parte da mão também, tá bom? Então pode ter sido na palma da mão ou no próprio pulso, tá bom, irmãos? Verdade é que nós teremos a confirmação se foi na palma da mão ou no pulso no dia que a gente estiver lá, porque a Bíblia fala que nós seremos servidos por Ele, tá bom, irmãos? E a única marca que ficou no corpo de Cristo é o da crucificação, que é os cravos na mão, tá bom, irmãos? E também apregoaram os seus pés e A única marca é os cravos nas costas, na cabeça. não tem marca nem na cabeça, não tem marca nem nos pés e nem nas costas. Pergunte por quê? Por quê? Porque a função de um sacerdote vai pela mão. É a mão que tem toda a parte de referência de abençoar ou não. Então é a mão. Aleluia! Tá bom? Glória a Deus. Tanto é que quando você faz uma atribuição de Cristo, ele está sentado à direita, à mão direita de Deus. Então todo o poder, dentro da teologia, fala a respeito da mão direita. Então a mão direita, tanto é que um sacerdote não poderia ter a função da mão esquerda. Ele teria que ser destro, tá bom? E outra coisa também, irmãos, quando Jesus está próximo, muito próximo de morrer, e o seu sangue está literalmente, porque, irmãos, quando Cristo morre, quando ele expira, na verdade assim, existe uma atribuição, porque o ser humano, ele tem que morrer, porque você nasce, você cresce, você vive e morre, isso é natural. Mas Jesus, ele esnobou a morte. Por quê? Porque nenhum homem na face da terra, irmãos, nenhum homem, seja rico, pobre, grande ou pequeno, quando a morte veio, ele não dialoga com a morte. Então espera um pouquinho aqui, que eu vou. Não, a Bíblia diz que Jesus morreu a hora que ele quis. E se eu falar uma coisa para você, irmãos, você vai repensar muito a respeito de quem é Jesus. Jesus é poderoso, Jesus é maravilhoso, porque a Bíblia fala que Jesus entregou o seu Espírito e expirou. Alguém sabe o que é expirar, irmãos? O que é expirar? Aspirar, o que é aspirar? Aspirar é você assim, e expirar significa literalmente, irmão, da mesma forma que ele se esvaziou para descer da eternidade como Deus e entrar no corpo, no ventre de Maria, da mesma forma ele se esvazia, retornando para o Pai. E é por isso que ele pede para que o seu Espírito vá direto para o Pai, porque aí, irmãos, a morte não teve poder de nem fazer a autópsia de Jesus. Não teve. E exatamente isso, irmãos, quando ele está muito próximo de morrer às 3, lembrando que ele foi crucificado às 9 horas da manhã, ao meio-dia teve um evento climático dizendo que era impossível naquele lugar, naquele momento ter trevas. Ali não existe, nesse horário, trevas. É um eclipse, né? Comprovado. Isso é comprovado. Então nesse momento ele tem aquele diálogo, e às 3 horas, faltando as 3 horas da tarde, ele morre. Pergunte por que, irmãos, tinha que ser às 3 horas da tarde? Porque era às 3 horas da tarde, das 3 horas da tarde, que o sumo sacerdote, ele realizava o ritual do sacrifício pascual. Então era às 3 horas. E o fato que ele ficou sem sangue nenhum no corpo, irmãos, porque o sacrifício precisava ser completo, é que quando o guarda fura o seu pericárdio, sai um pouquinho de água, de sangue e água. Significa que no corpo de Cristo não tinha nenhum litro mais de sangue. Zero. Sacrifício completo. Amém, irmãos? De uma forma bem simples, tá bom, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Da cura das vistas do soldado? A mitologia, bora. Vamos lá, vamos falar um pouquinho, irmãos? Porque assim, pastor, mas o que o senhor está pregando não está na Bíblia. Sim, a Bíblia ela foi idealizada por Deus, não foi para tirar as nossas dúvidas, mas também Deus não tirou
das nossas possibilidades, a necessidade de buscar conhecimento extra-bíblico. Sim, extra-bíblico. Você pode ter contato com tudo que é literatura, irmãos, mas você precisa estar baseado, com base na Bíblia. Porque é com base na Bíblia que você sabe se você vai comer aquela comida ou não. Tá bom? Mas segundo... Vou falar mitologia. Que no momento que espirra a água, quando ele fura o pericárdio de Jesus, que espirra a água, sai um pouquinho de sangue e água, houve também um milagre, né? O guarda que ele tinha problema ocular e ele foi curado. Então, mesmo na morte, Jesus fazia milagre. Outra coisa, irmãos, o fato do sangue, porque a terra é um organismo vivo, tá bom? E eu não estou apregoando aqui sobre o agnóstico, não. Nem o agnosticismo, não. Mas a terra é um organismo vivo. Quando Caim mata Abel, a Bíblia fala que o sangue de Abel cai na terra e começa a gritar na hora por justiça. Mas quando o sangue de Jesus cai na terra, a terra é curada e ao invés de cobrar por justiça, ela é justificada. Que todos os pastores do Brasil tenham professores para ensinar na igreja. Sobre a orientação do pastor Marcos em nós termos livros extra-bíblicos para termos um vasto conhecimento. 2 Timóteo 4,13. Olha o que disse: quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Eu te pergunto, você me responde: que livros eram esses que Paulo está pedindo? Não é? Nós somos de uma geração, eu ainda criança, alguns deles que aqui estão pegaram, que não podia fazer teologia. Pegou essa fase? Não. Nós, na viraçãozinha, né, pastor Edmilson? Pegou, pastor Joel? Contrário, né? Quando chegou aqui essa proposta, o pastor Paulo, nosso saudoso pastor, meu saudoso pai, não, implantou um núcleo de teologia para que nós estudássemos. Então, eu aconselho a vocês a estudar um pouco mais, a ler mais a Bíblia, e eu vou usar um termo comum de professor da escola secular: decorar mais a tabuada da Bíblia. Por exemplo, se alguém vir aqui agora e falar a tabuada do 2 até o 9, eu te dou um presente. 2 vezes 2 até o 9 lá, 9 vezes 9 até terminar. Alguém tem ainda aí de cor? Eu faço parte de uma geração, eu não sei a sua mãe, mas a minha comprava aqueles livretinhos da tabuada e vai ler. Os lápis que vinham com tabuada, vai ler. Caderno com tabuada, vai ler. A minha mãe está no Senhor, mas a orientação dela permanece para mim, e eu reverbero ela para vocês como pastor. Vai ler. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Eu tenho uma dinâmica comigo mesmo. Quando eu percebo que eu estou ficando meio borocochô de ler Bíblia, eu saio do escritório da convenção, passo na Quantas vezes e compro a Bíblia nova. Vocês também são assim? Quando eu compro, essa Bíblia que eu comprei tem uma semana, já está toda arriscada, toda, porque parece que é nova, é novidade. Eu começo. Você não é obrigado a comprar todo dia uma Bíblia nova, você não é obrigado. Cada um tem suas doidices. Por exemplo, comigo é Bíblia e caneca. Cada um tem sua doidice. Mas, irmão, por favor, leia a Bíblia. Vocês acham legal, gostoso ouvir a gente pregando aqui, não é bom? É bom demais, irmão. Isto é resultado de dias, de horas, de meses,
eu posso dizer de anos, de leitura, de dedicação à palavra de Deus, para poder liberar sobre você o entendimento, a palavra. E talvez algum de nós, hoje não aconteceu isso aqui, poxa, o pastor deu uma bronca, chamou a atenção. Não é que eu quero mostrar para você a minha habilidade, a nossa habilidade que temos com o texto bíblico. Na verdade é uma preocupação em que você perca a oportunidade de aprender a palavra. Se você perder a oportunidade de pegar o que foi liberado aqui essa noite, o ensinamento, a instrução, tem coisas que o pastor falou aqui que você não sabia. Deixa eu ver, quantos têm humildade assim? Tem detalhes aí que eu não sabia, levante a mão. Você não sabia. Você não sabia. Um dia eu também não sabia. Então, o que Jesus fez por nós, quando Jesus, todas as vezes, eu vou falar isso aqui para que fique fixado na sua memória, a partir de agora, todas as vezes, no dia da ceia, quando lermos Jesus falando, este é o meu corpo que é partido por vós, a sua memória vai vir aqui, nesse culto, nas palavras que foram liberadas nesse altar pelo pastor Marcos, dentro da fisiologia da crucificação. Você vai entender, quando Jesus falou que o corpo foi partido por vós, por mim foram 624 cortes por causa de mim. Cuspiram no rosto dele por causa de mim. Os cravos que entrou na mão dele foi por causa de mim. Tudo que Jesus passou foi por causa de mim. Agora, essa aí que o pastor falou agora, por último aí, que Jesus se esvaziou para descer. Essa aí eu vou fazer, eu vou tirar onda muito com essa aqui. Jesus se esvaziou para descer. Filipenses capítulo 2 está escrito isso. Aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, desceu. Agora ele se esvaziou para subir. Obrigado, pastor. Te dei um presente terça-feira passada, né, de Pedro, agora você está me dando esse. Eu vou longe. Ninguém é tão alguém que não precise de um culto de ensinamento, inclusive eu. Obrigado, pastor. Eu vou longe. Eu nem durmo hoje. Não tem conversa de dormir, eu tenho de comer. Queridos irmãos, que a palavra que foi ministrada aqui não foram 2 mensagens, foi uma mensagem só continuada. O que Jesus falou conosco esta noite. Larga esse controle aí, enfrenta esse Getsemane. Segunda coisa, entenda, tudo que Jesus passou, toda a pressão que ele sofreu no Getsemane, foi por você. Jesus disse: no mundo Jesus está tão pressionado no Getsemane, ele está angustiado até a morte. Já pode ir para João 18, Lourinha. Angustiado até a morte, suando gotas, grandes gotas de sangue. A pressão do pecado da humanidade estava sobre ele. A Bíblia diz isso: o castigo que nos traz a paz está sobre ele. João capítulo 18, versículo de número 4. E sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes. Estão procurando quem? Querem falar com quem? Jesus não esperou Judas e os seus algozes chegar até ele. Ele se apresentou. Diga para o irmão que está ao seu lado: não fuja da guerra, em frente. Aqui me dá um parênteses para dizer o seguinte para você: mesmo com medo, em frente. Mesmo angustiado, em frente. Mesmo com o suor vermelho escorrendo no rosto, em frente. Mesmo sendo, eu anotei um negócio aqui, versículo 3, mesmo tendo muita gente, porque Judas
com os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achortes. Lanternas e achortes, depois que você definir, vai ser a mesma coisa, e armas. Eu fiquei pensando, o que Judas falou para esses caras, para reunir tanta gente para prender um homem só? Quantos querem saber? Vocês querem saber o que ele falou? O que Judas falou lá dentro? É isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu sei o que Judas sabia. Versículo 5. Responderam-lhe a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, o que o traía, estava também com eles. Quando Jesus disse: sou eu, versículo 6. Pai do Senhor. Não, você não entendeu. Você não entendeu, não. O que Judas falou para ele, você não entendeu, não. Vamos ler? 1, 2. Eu já sei. Eu sei o que Judas falou. Vamos de monte. Vamos de gangue. Por quê? Vamos com um monte de gente. Ele é terrível. Não, mas ele é só um cidadãozinho comum, é um garoto de 30 anos, 33 anos. A gente pega ele e arrasta ele para cá. Vamos de monte. Irmão, não estava falando não, mas eu imaginei Jesus respondendo: sou eu. Ele. Todo mundo caindo. E Judas falando assim: ó, eu avisei. Pastor Marcos, se Jesus quisesse sair dali e não enfrentar nenhum problema, ele tinha saído. Jesus é tão homem, mas tão homem, mas tão homem, que a galera cai por terra e ele fica lá esperando. Vai, levanta, me prende, me leva. Está no texto, é só você ler o texto. Vamos para o 7. E tornou-lhe, pois, a perguntar: a quem buscais? Tirou onda, os caras caídos. Vocês querem quem mesmo? E ele disse: era Jesus o Nazareno. 8. Jesus respondeu. Aqui mudou, tá, irmão? Vamos para o 6. Observe que a resposta do versículo 6 está com S maiúsculo. Sou eu. Aí eu não vou ficar aqui. Se eu ficar aqui, eu vou ficar 2 dias aqui. Versículo 8. Sou eu. Pois me buscais a mim. Deixa esses irem embora aí. 9. Para que se cumpra. É tipo assim, ó. Vocês não vão me levar porque vocês vieram com um monte de arma aqui. Vocês não vão me levar porque vocês são fortes. Vocês vão me levar para cumprir a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. 10. Então Simão Pedro, que tinha espada. Eu vou falar isso aqui, eu preciso sentar urgentemente, porque eu estou com o texto assim no meu coração, eu vou parar. Todo Getsemane revela um Judas, e todo Getsemane revela um Pedro. Por mais que alguém um dia te traia, no mesmo ambiente Deus levantará alguém que te defenda. Deus abençoe.